E aí, pessoal, a necessidade e o risco do Grêmio neste momento. O capital de giro fundamental para a sequência das ações do Grêmio. Como fazer? O que o mercado está fazendo e como ele se movimenta em relação aos jogadores do Grêmio? Quem está na mira do mercado e que pode ser salvação para a gestão? Sobretudo no início, você vai entender. Muitos jogadores parecem estar na fila de saída. Isso mesmo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas antes, atenção total agora. Aqui no link da descrição você está a um clique de ter o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo, o OneFootball. E amanhã é a estreia da seleção brasileira na Copa contra a Sérvia. E você pode acompanhar tudo em tempo real pelo aplicativo OneFootball. Conteúdos exclusivos da Copa, notícias em primeira mão, estatísticas do jogo em tempo real e tudo para você ter todas as informações sobre o Brasil e as outras seleções. OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo que você tem aqui. Entre no link, clique, baixe no seu celular e não perca nenhum detalhe do jogo do Brasil e de toda a Copa. Gente, o risco e a necessidade. 2 pontos importantes para a gente avaliar. O Grêmio se sustentou nas últimas temporadas por venda de jogadores da base. Essa foi dentro de um orçamento, esse ponto foi dentro do orçamento, e eu coloco no Grêmio porque é o nosso assunto aqui. Mas isso, de alguma maneira, sustentou a maioria dos grandes clubes brasileiros por muito tempo. Quem não vendeu acabou tendo dificuldade e isso, o preço foi muito caro. E o Grêmio fez isso por todas as janelas. Até mesmo quando o Grêmio caiu, o Grêmio vendeu o Wanderson, o lateral direito, e isso foi base de sustentabilidade do Grêmio até o mês de julho, quando começaram, de fato, os problemas oriundos da queda. Só que no segundo semestre, não vendeu nada. Vendeu lá o Rio, de 1 milhão de euros, nada, dentro da necessidade da obrigação do Grêmio. Junto com isso veio a necessidade de se pegar empréstimo para se manter, algo que era fundamental, que era a base salarial do time, se manter em dia os jogadores para a construção da volta à Série A. Até aí tudo normal. Só que veio a nova gestão, o Grêmio na Série A, lembrando que, por exemplo, o empréstimo que o Grêmio pegou para sustentar isso, ele foi dado como garantia os direitos de TV. Então o Grêmio não pode nem dispor dos direitos de TV em 2023, porque isso foi base para dar, foi a garantia que se deu para o empréstimo que custou aquele segundo semestre, ou esse segundo semestre, que garantiu o Grêmio a volta à Série A. Tá aí, tá posto. E por que garantiu? Para pagar os jogadores. Para pagar os 10 milhões e 800, 10 milhões e meio da folha de jogadores. Até aí nenhuma novidade, historicamente é assim. Não temos que tratar isso como anormal ou criticar a gestão, não. Todos os anos, de alguma maneira, quando se apertou, a garantia são os ativos do outro ano. E um dos ativos do outro ano, no momento que o Grêmio garantiu o acesso, é o direito de TV, que o Grêmio vai receber lá 120, 130 milhões. Claro que não se usou tudo isso, porque não se pegou 130 milhões. Então o primeiro ponto do Grêmio é empréstimo. Alberto Guerra já trabalha com a necessidade de se pegar um empréstimo tão importante quanto 50 milhões, ou perto de 50, eu não tenho o número exato, mas é perto de 50 milhões que o Grêmio utilizou no segundo semestre. Então esse é o primeiro ponto, para dar sustentabilidade. E aí veio o segundo, porque a segunda divisão, ela terminou com os ativos do ponto de vista técnico. O Grêmio não tem hoje nenhum produto, e eu falo de jogador, que esteja no auge do mercado. Não tem. Em outros momentos, tu tinha o TT, tu tinha o PP, tu tinha o próprio Everton, antes tu teve o Arthur, tu teve o Wanderson. Enfim, tu teve um monte de ativo que ganhavam valorização e tu ia lá e vendia por 10, 11, 12 milhões de euros e aquilo te garantia. Ele vendeu Pedro Rocha, Everton, Lua e tal, todos que a gente conhece e não precisa falar. Só que agora não tem. A segunda divisão, ela desmancha o produto.
E ela desmanchou o produto Grêmio, no sentido de ordem técnica de cada um dos seus jogadores. Só que agora também tem a necessidade do Grêmio fazer giro com isso. O que que isso determina? E aqui que está o risco, e por isso que eu quero muito falar sobre isso. Porque o Grêmio vai precisar vender perto de 10, 12 milhões de euros agora. E a pergunta que vai fazer é a seguinte: pô, se não tem produto, tem que vender 12 milhões de euros, como é que vai fazer? Vai vender vários. Não vai conseguir se sustentar não vendendo vários. Vai precisar vender mais de um jogador do profissional e mais de um jogador das categorias de base, sob pena de não conseguir honrar os seus compromissos, até, sobretudo, lá o mês de junho e julho, quando, de alguma forma, a roda voltará a girar já na primeira divisão, e a gente espera com resultados tanto na Série A, como também na Copa do Brasil, e um pouco no Gauchão, mesmo que eu considere o Gauchão, neste primeiro momento, algo menor dentro da grande obrigação do Grêmio, que vai ser montar um time competitivo para jogar a Série A em 2023. Essa é a realidade. Não adianta tapar o buraco. E quem são esses jogadores? Do profissional. E eu estou falando aqui em cima do que o Grêmio pode tentar fazer. Primeiro deles, Bitelo. Sim, Bitelo pode ser vendido. O mercado, de alguma maneira, tem sugerido ou feito algumas propostas, sondagens ainda, por Bitelo. Qual é o valor? Entre 5 e 6 de euros. O Grêmio não tem 100% do Bitelo. Esse é o primeiro ponto. Segundo jogador, Vijaçante. O mercado também sonda Vijaçante, um pouco abaixo, 4, 5 de euros. Aí vai, pô, César, o Bitelo por 5, 6, é o que o mercado está falando. Não somos nós, não é uma invenção aqui. Ah, não, ele custa 6 porque eu acho que ele custa 6. Não. É como o mercado se movimenta. Outros jogadores que parecem com um pouco mais de dificuldade, o mundo árabe, com relação a Sarará e a Fernando Henrique, mesmo que esses jogadores não sejam de ponta. Também 1,5 milhão, 2 milhões de dólares. E aí a gente vai para a base. Aqui um mundo perigoso e aqui o risco. Muitos jogadores do Grêmio que fez boas campanhas no Sub-17, fez uma boa Taça São Paulo, começam a entrar na mira de empresários. Só que aqui, compras de ocasião, compras mais baratas. E aqui eu vou colocar alguns jogadores que de alguma maneira podem ganhar esse mercado e que preocupam muito. Aqui está a minha preocupação. Natan Fernandes, Cauã Kelvin, Cuiabano, Lucas Cauã. Esses jogadores aqui também recebem algumas sondagens e de fato podem deixar o Grêmio. Tanto Cauã Kelvin como o Natan Fernandes completam 18 anos no início do ano que vem. E já poderiam também fazer parte de alguma negociação deixando o Brasil. Cuiabano é o mais sugerido. Jogador de seleção brasileira de base, bom, um cara forte, que tem do meio para frente a principal característica, pode ser o jogador mais de maior ambição que o mercado hoje bota os olhos no Grêmio. Mas olhem só, nós estamos falando de Bitelo, de Vijaçante, de Cuiabano, de Lucas Cauã, de Cauã Kelvin, de Natan Fernandes e outros nomes que também merecem o nosso entendimento. Da Mata, outros meninos que a gente nem conhece direito. E que, por si só, são baratos para esse mercado no atual momento do Grêmio. O Grêmio precisou abrir uma prateleira que normalmente fica trancada a 7 chaves. Quando tu tá bem, essa prateleira tu guarda ela a 7 chaves.
sob pena de tu não tocar nela ou tu só tocar nela quando tu tá em alta, que não é o momento. O momento é de baixa em todos os pontos, de visibilidade e, obviamente, de completa falta de grana. Esse risco está aberto, a porta se abriu, o risco está posto. E vocês vão começar a ouvir notícias, sim, da necessidade do Grêmio. E é sempre importante aqui, não pensem vocês que eu estou fazendo uma crítica ao Alberto Guerra, ao futebol, não. Necessidade, a primeira frase, necessidade e risco. Necessidade. A única coisa que não pode acontecer com o Grêmio hoje é não ter um time competitivo. Ah, vamos apostar nos meninos, não vamos mexer em nada aqui, vamos ter que baixar. Não tem, não encara o campeonato. E não encarando o campeonato cai. Não está errado. Então é um grande ponto de encontro que o Grêmio vai ter que escolher. E o Grêmio vai ter que se doar nesse aspecto. O Grêmio vai precisar vender, o Grêmio vai precisar se desfazer para montar uma estrutura de um time cascudo, de acordo com a vontade do Renato. Aí tu vai dizer, pô, de novo com a vontade do Renato. É isso. É isso. Um time que tenha força para encarar essas competições, eu digo até na capacidade anímica e de experiência, encarar isso para depois a roda começar a girar. E talvez custe caro, porque talvez custe 2 ou 3 jogadores jovens que teriam muito mercado se o Grêmio tivesse se mantido no nível que estava de protagonismo. Essa é a realidade. Aí vai perguntar, César, e o Campaz? O Campaz perdeu valor. O Campaz é um jogador hoje que tu empresta para jogar no mercado sul-americano. Ninguém paga o que ele recebe aqui. Então, são situações difíceis que o Grêmio vai precisar passar. O que eu quis colocar aqui? Comecem a se acostumar com a ideia de venda de jogadores e, principalmente, de venda de jogadores da base para sustentar, principalmente, o primeiro semestre de 2023. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.